Abra sua palavra em Efésios 6, versículo de 10 a 20. Efésios 6, versículos de 10 a 20. E o título dessa mensagem é: Vistam toda a armadura de Deus pelo Evangelho. Vistam toda a armadura de Deus pelo Evangelho. Finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre falar. Na visão geral da igreja, e eu falar assim de forma generalizada, quando eu falo de igreja agora de forma geral, quando Paulo ele ensina sobre a metáfora de um soldado romano, sobre a armadura de Deus, a maioria pensa de forma protetiva, e não de forma agressiva, de forma de expandir, de conquistar no reino de Deus. Mas veja nos versículos 19 e 20, qual era o motivo que Paulo ele pede que a igreja ore por ele. Veja o seu motivo. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O desejo de Paulo é que a mensagem lhe seja dada. E eu falo para os irmãos que, como dispenseiro do Evangelho e chamado por Deus, como você também é chamado por Deus, nós sempre pedimos a Deus que nos dê uma palavra, e uma palavra específica. Porque palavras elas não podem ser somente aleatórias, existem contextos e necessidades do corpo de Cristo, cada momento para algo específico de Deus, para uma pessoa específica, para um povo específico. Ele fala: ore para que me seja dada a mensagem, para que ele ministre o Evangelho de forma destemida, com coragem, com força, com perseverança, que torne o mistério do Evangelho conhecido entre os povos, o mistério que foi revelado a nós, que é Jesus, o príncipe da paz, que deu a sua vida, foi revelado, mas que esse mistério seja revelado nos corações, que Deus abra os olhos dos ouvintes, que ele permaneça firme, mesmo em meio às ameaças e às astutas ciladas do inimigo. Paulo ele tem em mente, amados, a imagem de um soldado romano. E
O exército romano, ele era um exército implacável. Por onde eles passavam, eles conquistavam tudo. Eles eram um exército destemido e expansionista. Eles estavam sempre avançando e conquistando territórios. Eles eram e dominavam praticamente uma grande parte ali, né, de toda a região do mundo conhecido. Foi um dos maiores exércitos da história. Paulo, ele tem em mente essa imagem, que por onde passavam nas cidades, eles se expandiam por todos os territórios e eles avançavam pelo império deste mundo. Também era um exército altamente estratégico, altamente treinado, preparado para toda batalha. Estrategistas, eram estratégicos, treinados e realmente revestidos da sua armadura. O texto é claro. Primeiro, é um alerta para toda a igreja. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Sim ou não? Sim. Nós estamos em guerra. Há uma batalha espiritual. Eu acho muito interessante, querido. Quero colocar confissões de um pastor, que às vezes a gente não sabe disso. A gente chega em cultos, é tão diferente, né? Tem culto que parece que a gente vai grudar no teto. Meu Deus, é glória, Espírito de Deus esperando. Gente. Às vezes a gente senta os pastores e fala assim, nossa, que maravilhoso, que final de semana maravilhoso. De repente tem um culto que é um peso. Um peso no coração. Eu falei assim, nossa, não rompe, não vai, o que é isso? Batalhas espirituais nas regiões celestiais. Estamos em guerra. Também é um chamado a um treinamento, a um revestimento, a uma capacitação vinda do Senhor. E também é uma palavra de encorajamento para você, querido, que está me ouvindo, que está em casa, e para você. Um encorajamento a prosseguir, a ficar firmes pelo Evangelho. Porque Deus te habilitou, te alistou para esta obra. A proclamação do Evangelho. Ore por mim, para que a palavra me seja dada. E para que eu, de forma destemida, proclame o Evangelho da graça de Deus. Hoje nós recebemos uma triste notícia do missionário Francisco, a qual foi aluno junto com o pastor Júnior, né, na missão, quando eles estávamos estudando, na missão na África. E recebemos a triste notícia que um soldado foi abatido no campo de batalha. E aí nós ficamos tristes, claro, e oramos pela família para que Deus renove. Mas esse soldado morreu no campo de batalha. E ele morreu proclamando o Evangelho do Senhor. Eu acho muito interessante que na igreja primitiva, quando você vê em Atos 4, quando João e Pedro eles são perseguidos, né, por causa de proclamar o Evangelho, e o texto vai dizer que em vez de eles ficarem recuados, eles oram ao Senhor, ó Deus, Tu sabes de todas as coisas, concede-nos ousadia e coragem para que continuemos a proclamar e expandir o Evangelho de Deus. Eles não recuaram, pelo contrário, eles oraram, Deus, derrama sobre nós unção, graça, para que continuemos a anunciar o Evangelho de forma destemida. E sabe o que aconteceu? Diz que o chão estremeceu aquele lugar por causa da fé dos santos, daqueles homens de Deus que queriam cumprir a sua missão. Basicamente, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala de quatro perigos que enfrentamos na missão. Nós estamos numa batalha. Existem nomes, e eu vou falar algumas coisas muito práticas aqui que ele fala. Nós estamos numa batalha, e ele fala de 4 perigos que nós enfrentamos no campo missionário, na missão que o Senhor nos confiou. No versículo 11 ele fala sobre as astutas ciladas e armadilhas do diabo. Versículo 12, o desvio do foco do real inimigo. A nossa luta não é
contra seres humanos. A nossa luta é contra o diabo. Você já viu o que está acontecendo no Brasil, em várias regiões? Se cria divisão entre brancos, pretos, sulistas, nordestinos, e se arma as arapucas, e a gente fica brigando um com o outro, né? Direita, esquerda, e tem gente por trás maquinando isso para que brigue. Na verdade, a gente não vê. A gente acha que o inimigo é pessoas culturais, mas não é, não somos nós. Então, o desvio do foco real do verdadeiro inimigo da igreja. Versículo 13, o dia mau, tempo mau. E versículo 16, as setas inflamadas do inimigo. 4 grandes perigos que Paulo, ele exorta a igreja para que serviça das armas espirituais. E no versículo 11 ele diz: vistam, vamos lá? Toda a armadura de Deus. Fala comigo, vistam toda a armadura de Deus. Eu amo isso, eu amo essa palavra, porque a igreja precisa ser plena e plenamente completa em Cristo. Precisamos de toda a armadura de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 2 Coríntios 10, versículos de 3 a 5, o apóstolo Paulo ele diz, 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deus nos habilita com armas espirituais, para que repreendemos todo o pensamento que é contrário ao Evangelho, contrário à palavra de Deus, e para que todos sejamos levados pensamento cativos e obedientes a Cristo. E aqui, as 7 armas espirituais para combatermos e resistirmos e continuarmos firmes na proclamação do Evangelho de Jesus. O importante é o Evangelho. É a mensagem que nós carregamos. É a resposta para o mundo perdido. É a resposta que você precisa, é sobre Jesus, sua vida e sua obra. E Deus nos chama e nos habilita com armas espirituais para que ficamos firmes, resistamos, expandimos e avancemos para a glória do Senhor. Que essa igreja saia dessas 4 paredes, avance até os confins da terra e cumpra a sua missão, o seu ministério, o dom que Deus te deu. Mas saiba que você está em batalha e tem armas espirituais para você combater. A primeira delas está no versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Não é o cinto, é a verdade. Fala comigo. Não é o cinto, mas é a verdade. É uma metáfora, querido. É como. Mas na verdade o que o Paulo está falando é que a primeira arma que combate as obras das trevas é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aqui não significa a palavra de Deus. Porque no versículo 17... ele fala sobre a espada, que é a palavra de Deus. A verdade aqui no texto, no original, significa a sinceridade nos relacionamentos, a transparência. Quando há algo mal resolvido, aonde no corpo de Cristo, nos ministérios, em companheiros de missão, onde a gente faz junto, que haja a sinceridade, a verdade, a franqueza. O amor entre vós deve ser sincero. Odeie o que é mal. 1 João 1, versículo 7 diz, porque se andarmos na luz,
essa luz, clareza, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se tem uma arma poderosa que destrói todas as mentiras e sofismas de Satanás, as incompreensões, que muitas vezes a gente fala, é a pessoa, não. Contra a mentira é a verdade, a sinceridade. E nós precisamos, em momentos, nos nossos relacionamentos, sermos verdadeiros, transparentes, sinceros, olho no olho, meu irmão, um a um, vai entre ti ele só, resolve, retrata, conversem, coloque os pontos nos i, envergonhem o reino das trevas. Se tem uma coisa que é maravilhosa para a unidade, para crescermos juntos em amor, é a sinceridade em amor. Amém? Romanos 12, versículo 9 diz, o amor entre vós deve ser sincero. E ser sincero é tomar uma atitude, é muitas vezes se despir, é expor de maneira franca, não pública. Tem gente que quer ser sincero publicamente, né? Joga no ventilador. E aí, em vez de resolver, piora, dá lugar a Satanás. Por isso que Jesus ele fala, quando há algo entre ti, ele só vai entre ti e ele só e resolva. Uma arma poderosa contra as obras de Satanás é a sinceridade, a verdade, a luz, a transparência, a franqueza. Jesus, ele mesmo ensinou os discípulos que não haja entre vós o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra de Deus também eu poderia falar o falso ensino, né? Os falsos ensinos no meio da igreja também é um terror. Sinceridade. A segunda arma está no versículo 14, que ele diz, vestindo a couraça da justiça. Não é a couraça, mas é a justiça. A justiça de Deus. Uma vida de retidão moral em todas as áreas. Na minha experiência de 15 anos, né, até mais de ministério, porque eu venho de ministério desde criança, né, a gente tem vida de igreja. Digamos que eu tenho 17 anos de ministério pastoral, 48 anos de igreja, 22 anos me converti, 26 anos, é isso? 26 anos de novo nascimento, né? Que Deus abriu os meus olhos. E aí eu sempre ouvia na igreja, pastor, quando eu comecei a servir, quando eu peguei o negócio para acontecer, veio retaliação do inimigo e tal, e aquela coisa, e gente recuava, não, é retaliação do inimigo, aquela coisa toda. Realmente, querido, quando você se posiciona, você levanta um alvo contra o reino das trevas, é verdade. Mas muitas das retaliações são porque existem coisas morais ou coisas que precisam ser resolvidas em todas as áreas da vida. O bom soldado de Cristo tem que estar com a sua vida em ordem, santidade, verdade, nada mal resolvido. É alguém experimentado e habilitado para resolver. Pelo menos o básico tem que estar firme. Retaliação. Às vezes a retaliação é porque tem coisas ali que o inimigo só veio ali e fez só para te desgastar. Mas na verdade você precisa consertar algo que precisa ser resolvido. Sim ou não? Verdade, querido. Verdade. Justiça. Isso que minha oração tem sido a oração de Davi no Salmos 23, que ele fala, Senhor, por amor do teu nome, guia-me pela vereda da justiça.
guia-me na verdade. Porque quando nós temos integridade pessoal, além de ser uma arma poderosa contra as acusações do diabo, que ele quer nos acusar, ela também dá testemunho, exala o bom perfume de Cristo. Ela honra ao nome do Senhor. Ela é a marca dos representantes de Deus. A terceira arma está no versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. A prontidão, achei muito interessante esse termo, a prontidão do Evangelho. Ontem, quinta-feira, nós estávamos, eu achei, até fiquei admirado, eu falei assim, meu Deus, nós estávamos pedalando, e aí paramos numa fila da padaria, e o irmão, o pastor Maurício, ele está aqui, de repente, começou a falar de Jesus e tal, e falou para a mulher e para o filho, foi pegando entrando e tal. Quando eu vi, já estava orando e confessando Jesus, eu falei, meu Deus, o Evangelho, pronto. Está assim, ó, na ponta da língua, bala de agulha. Caiu na rede, é pênalti, né? Então, não perde tempo, querido. Nós deveríamos sim, eu até ouvi esses dias uma campanha na igreja, você não pode ficar 5 minutos sem falar de Jesus para alguém do teu lado. 5 minutos sem falar de Jesus. É maravilhoso. Nós carregamos o evangelho da paz, da redenção, da graça, a melhor mensagem de todas. A redenção por meio do sangue de Jesus, as boas notícias de salvação, a resposta que o mundo procura, a reconciliação de todo homem com Deus e o perdão dos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a verdadeira paz que o mundo precisa. O Evangelho é tudo sobre Jesus, o príncipe da paz. Prontidão, os pés calçados, fala de movimento também, né? Eu estou em movimento com sandálias, em movimento com o Evangelho. Sabe de uma coisa? Pregar o Evangelho não é pregar no púlpito centro. Pregar o Evangelho é em todo lugar. Você é um evangelista porque você tem o Evangelho de Deus. Se Cristo te alcançou, você é um evangelista, amado. Você tem o Evangelho da paz. Está dentro de ti. Você carrega essa mensagem. Você anda com os sapatos e está pronto para falar de Jesus em tempo e fora de tempo, provocando situações para falar de Jesus. Eu tenho o melhor negócio para você. Eu tenho a maior mensagem de todas para a sua vida. Jesus morreu pelos seus pecados. Olha, gente, o Brasil está terrível. Está horrível, mas há esperança em Cristo. Ele está no trono e continua no controle de todas as coisas. Você pode confiar a sua vida, tudo nele, porque Ele guardará o seu povo. Fará a diferença entre os que servem e os que não servem. Ele cuida do seu povo. A gente pode criar situações tremendas para falar de Jesus. A quarta arma, versículo 16, e essa eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Além disso, preste atenção, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Essa imagem, amados, é muito linda. O texto fala apagar setas, né? Olha, uma seta que o exército lançava. Não está escrito proteger, evitar as setas. Está escrito apagar as setas. Porque se você está nesse exército, vai vir seta o tempo inteiro. Setas inflamadas para te atingir. Atingir o teu coração. Atingir a sua vida. Penetrar na sua armadura para paralisar você. Amado, já parou para pensar nisso? Não está escrito proteger ou evitar, mas apagar as setas do maligno. Sabe aquela palavra de injustiça contra você? De repente você está ali bem
soube que alguém falou mal de você, te criticou, e essa seta, ela vem para inflamar você, para criar tristeza em você, para você ficar irado, cheio de justiça própria. Como assim? Estou falando mal de mim. Que injustiça! Bem-aventurados sois, quando falarem todo mal contra vós, quando é injustiça, porque se você é um caco sem vergonha, não é bem-aventurado, está falando a verdade. Só é bem-aventurado quando é injustiça, porque se estão falando a verdade, meu querido, daí, meu filho, tem... feio mesmo, meu filho. Não é verdade? E vem essas setas para contaminar o coração e querer ferir um soldado no campo. Os soldados romanos, eu acho muito interessante, os soldados romanos, eles carregavam esse escudo da fé, era um escudo que protegia da cabeça aos pés o soldado. Ele era feito de madeira e coberto de pele, e ele tinha ferros na parte superior e inferior. E o bem interessante, antes da batalha, eles mergulhavam esse escudo na água, e ele ficava encharcado, que quando a seta molhada por piche vinha acesa e batia no escudo, ela era apagada por causa da água que estava no escudo. Oh, glória, que coisa maravilhosa, querido. As armas que nós temos, elas têm que ser antecipadas em Deus. Se encha da palavra do Senhor, se enche de fé, porque quando vier, e vai vir, e sempre vem, todas elas serão apagadas pelo sangue de Jesus. Guardar o coração é uma atitude de fé antecipada. Eu já estou disposto a resolver, a buscar, a conversar, a ser sincero, a retratar antes que aconteça. Já existe uma decisão no meu coração. Antes que venha e me inflame, eu já estou com uma atitude de apagar pela fé. Primeira João 5, versículo 4, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence este mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O escudo da fé é um escudo protetor. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 12, e aí, amado, leia com bem forte. Vamos todos ler ali? Lê esse texto aí, Efésios 6, versículo 12. Coloca na tela aí, querido, todos vamos ler. Vamos todos ler juntos? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas. Pessoas precisam ser amadas. Não coloque as expectativas nelas. Não é contigo que é o meu problema, mas é contra as obras, contra o mundo dessas trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Talvez você tenha passado por lutas emocionais, aflição, amargura, ressentimento no coração. Que nessa noite você rejeite isso em nome de Jesus, pela fé, e fala assim: Deus, eu não quero isso, eu vou apagar. Olha que interessante, apagar as setas inflamadas do inimigo. Às vezes ele está inflamando aí, né? Mas pela fé, querido, em Deus, apague. Amém? Apague toda a amargura. Apague, para que você não perca a sua força e tenha o coração firmado, limpo, diante de Deus. Quinta arma, versículo 17. Use o capacete da salvação. E aqui, para mim, são duas coisas muito importantes.
A primeira é a minha identidade, a sua identidade em Cristo. E em segundo, a segurança da tua salvação. Irmãos, se tem algo que o inimigo usa bastante, e eu não estou falando de coisas para você, eu estou falando de mim, porque assim eu aprendi com isso, sabe? A gente aprende com Deus. Uma das grandes crises minhas foi que o inimigo ataca na tua identidade. Ele quer que você seja tudo, menos você mesmo. E você não é um filho de Deus, tu pecou, tu não merece estar aqui, teu lugar não é na igreja, tu não merece, ele vai jogando na tua identidade. Mas nós temos que usar o capacete da salvação, que fala sobre a nossa segurança em Cristo. Eu sou um filho de Deus pela graça. Amém? Capacete da salvação é a segurança da minha nova identidade em Cristo. Você não é capaz, você não pode. E às vezes ele joga paralelos, né? Comparando você, e você se comparando, se vê se comparando com outras pessoas, né? Medindo-se. Às vezes você se acha melhor, ou se acha um nada. Mas na verdade você não precisa se sentir maior e nem nada. Você é você único, separado por Deus. Paulo tinha, eu sou o menor de todos os apóstolos, mas foi o maior de todos. O último, mas se tornou o grande evangelista. E reconhecido Paulo, que nós estamos estudando aqui, Romanos de manhã, que é poderoso. Vocês estão entendendo, amados? Amém? Versículo 17. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conheça o Evangelho. Por isso que Jesus ele se protegeu, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é arma de ataque e ela de defesa. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o conselho de Deus, por isso ela é a palavra de Deus. E no versículo 7, a sétima, a vida de oração. Versículo 18, e ele diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E a oração de Paulo, então, ele fala: orem, toda a armadura de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões. E aqui eu gostaria só de falar, não é a mensagem, mas existe um sofisma de achar que a oração no Espírito é a oração em línguas. Ela é uma oração, sim, espiritual. Mas o texto ele está falando aqui de oração em todos os lugares. Porque quem não ora em línguas vai ter um problema aqui. Como é que eu não oro no Espírito se eu não oro em línguas? Querido, não é uma questão de dons. É uma questão de oração. Em todo tempo, em todo lugar, esteja em oração, conectado, conversando com Deus, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e persevere em oração por todos os santos, em todo lugar. Ore em todos os lugares, ore no secreto, diga: Deus me usa, Deus me oriente. Eu sou assim, né? Estou o tempo todo ligado com Deus. Até quando eu estou dormindo, nós estamos orando diante do seu Espírito, ora por nós e intercede com gemidos inexprimíveis. Deus me usa, Deus me dá direção, Deus me dá sabedoria. Deus, eu preciso de Ti. Deus, liberta-me dos medos. Deus, me dê graça. Deus, dá-me providência. Deus, eu realmente devo ir? Devo ficar? Devo me mudar? Devo ir para essa cidade? Devo abrir essa empresa? Devo fechar essa empresa? Deus, será que esse é o varão escolhido? A varoa escolhida? Esse é um homem de Deus para a minha vida? E a gente vai orando, né? Vai orando, e conversando com Deus em todas as ocasiões, em todo tempo. Deus, o que está acontecendo? Por que tudo isso? Por que as portas se fecharam? Por que tudo mudou de repente? Tenha misericórdia de mim, Deus. Ouve a minha oração. Ouve, porque estou aflito, meu coração está batido, desesperado, o tempo todo
com oração e súplicas. Deus me livre das tentações. Mas principalmente, quando Paulo ele olha para a igreja e fala assim, olha o âmago da mensagem dele. Olha para aquele que é oração. E ele ora. Olha, amados, orem também por mim no versículo 19. Para que a eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Que essa seja a sua maior oração, o Evangelho. O seu maior alvo, levar a mensagem da cruz. Proclamar a todas as nações. Impactar essa cidade. Comissionar toda essa igreja. Está aqui todo mundo comissionado. Deus chamou você, você agora é o embaixador de Jesus. Você não é um frequentador de igreja, você é um soldado do exército de Cristo. Habilitado para levar o Evangelho. Aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na empresa, nas ruas, nas praças, nos guetos da cidade, para todas as pessoas, para o mundo que está ao seu redor. Você foi habilitado para toda boa obra. Você tem pelo menos um dom espiritual para servir na igreja, cuidar de pequenos grupos, estar no ministério. Mas quantos desafios são? Quantas setas? Quantas lutas? Quantas afrontas? Mas de todas, diz Paulo, me livrará o Senhor. Aleluia. De todas o Senhor me livra. Por quê? Porque eu ando por fé e não por vista. Eu ando com os meus olhos no Senhor e no seu propósito. Fui chamado como servo de Cristo para o Evangelho. Quantos aqui são servos de Cristo para o Evangelho de Deus, chamado por Deus? Deus chamou você. Então, primeiramente, querido, para a sua aplicação, não baixe a guarda. Você tem vestes brancas, vestes de salvação. Isso é inegociável. Deus, quando você creu em Jesus, Ele te revestiu e te vestiu de vestes brancas, que simboliza salvação. Mas o texto fala, se revista da armadura de Deus, de um guerreiro de Deus. Sabe? Bem interessante, né? Uma Deus vestiu e essa você deve vestir. Uou! Aleluia! Uma Deus te veste. Agora a armadura de Deus você deve vestir. Tua responsabilidade. Vista, é uma ordem. É imperativo. Vista toda a armadura de Deus. Lembra? Vamos lembrar? Sinceridade, verdade. Amém? Palavra de Deus, escudo da fé, oração e tantas que a gente viu. Tome sobre si toda a armadura de Deus, não sejamos segmentados. Aí, amados, eu preciso falar isso, que eu estou ministrando para a igreja. Tem igrejas que são só oração. Parece que é uma bolha que entrou no monte, só oração, oração, oração. Não estou falando contra oração, oração é uma das armas. Mas é muita oração, não tem palavra, não tem conselho bíblico, não tem social, não tem discipulado, não tem vida de igreja. Outras, só palavra, 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 ensino, ensino, ensino. Não tem experiências com Deus, não tem mover de Deus, não tem missões, é só Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Aleluia, Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela te dá uma direção. Outra igreja parece uma ONG, é só social, social, social. Então, normalmente, às vezes o pastor tem esse dom e leva a igreja toda em cima, é uma ONG. Outra é missão, é uma agência missionária, está todo mundo na rua. Tá, mas aí, quando vocês congregam? Que dia? Qual é o horário? Aonde eu levo meus filhos? E a gente vai separando. Até na oração. O ministério de intercessão, tudo bem com o ministério de intercessão, mas todos somos intercessores. O ministério de evangelismo, então, quem é responsável pelo evangelismo é o ministério de evangelismo. As irmãs de oração, parece que oração parece que é só as irmãs que oram.
todos oram, todos evangelizam. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. Meu sonho, querido, e o que Deus me chamou, é para nós termos aqui uma igreja plena, perfeitamente habilitada para toda a boa obra. Eu não posso dizer o que é mais importante, tudo é importante. Todos os dons são importantes, todos funcionando simultaneamente, em ordem. Opa, faz assim com os dedos aqui, vamos lá, todo mundo aqui, levanta a mão, quero olhar a mão de todo mundo aí. Vamos lá, primeiro, ordem, harmonia, beleza, propósito, valor. Ordem, cada um é distinto, tem o seu dom, o seu lugar no corpo de Cristo. A harmonia, todos funcionam de forma simultânea, é o corpo de Cristo em funcionamento. Beleza, isso quando acontece é uma beleza, demonstra o reino de Deus. Propósito, a glória de Cristo. E valor, cada um é especial, tem o seu lugar e foi chamado por Deus. Vamos orar, querido. Talvez você, como eu falei nessa palavra, talvez setas estão inflamadas no seu coração. Você foi habilitado e chamado ao ministério e por algum motivo parou. Por algum motivo foi ferido, machucado. Mas que você, pela fé, hoje, tome uma atitude de deletar isso do teu coração, se levante e continue pelo Evangelho. Deus te chamou para a proclamação do Evangelho. Não pare, não desista. Se levante e continue para a glória do Senhor. Vamos ficar todos de pé, querido. Eu queria orar com você. E a minha oração é que se há, principalmente essa parte de setas, foi algo que tocou muito na minha meditação, quando ela vem e inflama. E eu vejo, queridos, aqui, cuidando de pessoas o tempo todo, acontecem essas questões e nós devemos, que você tome uma atitude, hoje, de ter um amor sincero, verdadeiro, que se revista de todas as armas espirituais que o Senhor te habilita, e que você continue no amor de Cristo e pelo Evangelho. Amém? Não feche seus olhos, eu vou orar com você. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos habilite, ó Pai, com todas as ferramentas espirituais. Se coisas aqui, ó Pai, foram reveladas ao nosso coração, que o Senhor nos capacite para toda a boa obra, derramando sobre nós todo o conselho de Deus. Que aquilo que o Senhor falou conosco sobre essas armas espirituais, que a gente caminhe sobre um trono de justiça, de verdade, porque Deus, Tu és um Deus, ó Pai Santo, e há, ó Pai, uma urgência de pregar o Evangelho nessa cidade, neste mundo. Há muitas almas para serem alcançadas. A obra não pode parar, a igreja não pode parar, você não pode parar, porque Deus te chamou para uma obra maravilhosa.